demônio, nós temos, se somos universalistas, que é a nossa ideia, tá? Hoje aqui se prega muito menos espiritismo e muito mais universalismo. Que quem trouxe isso? Desde lá de trás, se fala muito que quem trouxe foi Ramatiz. Beleza, com esse nome foi. Mas quem lá atrás falou sobre isso? Jesus. Não tinha ninguém mais universalista do que Jesus. Ele já tentava se dar com todos, falar com todos, lidando com todo tipo de nível social, religião, entendimento intelectual. Isso é a ideia do universalismo. Aceitar todos no mesmo universo. Menos espírita, menos católico, menos evangélico e mais universalista. Vou explicar isso mais. O universalismo, e aí o que eu vou falar aqui eu trago baseado em Ramatiz, foi um dos que mais falou, um dos que mais fala sobre isso. Para você tentar entender o que é o universalismo, você tem que diferenciar duas coisas: amor crístico e amor cristão. Apesar de parecer que ser cristão, tanto que é o que a maioria fala, eu sou cristão, você é cristão? Em verdade, se você aceita o Cristo, se você tem Cristo no coração, se você o tem, você é cristão. Seja você um cristão espírita, um cristão ateu, um cristão católico ou evangélico. Mas muitos se acham o direito de dizer, eu sou cristão, você não. Tanto que a maioria das pessoas hoje não fala mais que é católico ou evangélico, fala que é cristão. Como se isso fosse uma bandeira acima do bem e do mal. Vamos tentar ver como não é bem assim. Crístico é um termo sideral, sinônimo de amor universal, sem qualquer vínculo religioso, doutrinário, social, convencional ou racista. É o amor divino e ilimitado do Pai, o qual transborda os seres desvinculados do egoísmo. É isso que é a nossa busca. O nosso objetivo hoje não é sermos simplesmente cristãos, é sermos crísticos. Foi o que o mestre trouxe lá atrás. Cristão tornou-se um vocábulo consagrado na superfície do nosso planeta. Em outro planeta aqui à volta, ninguém fala que é cristão. Só aqui na Terra eles acham que são cristãos. Aí você vai pensar assim, ele está falando de outro planeta? É porque tem vida lá, tem gente lá. Em alguns lugares é visível e nós não vemos. Em alguns lugares nós já vimos e não falamos. Então tem muito mais informação aí à volta do que realmente chega para nós. Voltando. Esse vocábulo de cristão define particularmente o homem seguidor de Jesus de Nazaré. Para muitos, Jesus Cristo. Isto é, adepto exclusivo do cristianismo, ou mais recentemente, do movimento evangélico. Isso é cristão. Só. Nós temos que ser hoje muito mais do que meros cristãos. Temos que buscar ter o Cristo dentro de nós, compreendendo em profundidade a sua palavra, a sua mensagem, no objetivo de nos tornarmos crísticos. Continuando. Os cristãos são homens que seguem os preceitos e ensinamentos de Jesus, homem, enquanto os crísticos são almas de cunho universalistas e já integradas no metabolismo do amor divino, isento de preconceitos ou convenções, compreendendo o Jesus místico. Ser cristão e ter a consciência mística. Sim. Nós temos que entender Jesus muito mais do que só aquele ser que veio ao planeta, que foi importantíssimo, mas foi como se fosse um médico. Já ouviram essa definição? Tem muitos livros que falam sobre isso por aí. Jesus era o médium do Cristo. É muito mais do que isso. Então Jesus era um ser sideral. Não era um filho de Deus. Isso também era. Ele era mais um filho de Deus. Um Senhor filho de Deus, porque aceitou muito antes de nós o plano dado a Ele. Mas nós, como Ele, somos filhos do mesmo Deus. Então Jesus é nosso irmão. Só que é um irmão que está há mais tempo nisso. É um ser de alta grandeza. Quando a gente pensa nesse ser aqui, não é lembrar somente daquele ser que encarnou no planeta. Ele realmente esteve aqui em corpo físico.
é um ser muito maior do que eles. O cristão pode ser católico, evangélico, espírita ou esoterista, mas só o crístico é capaz de diluir-se na efusão ilimitada do amor, sem preferência ou particularização. O crístico vibra sobre o amor latente em todos os códigos espirituais. É o nosso objetivo, vibrar sobre o amor latente em todos os códigos espirituais. E nós sabemos amar? Ou a gente ama de maneira carnal, de maneira egoística, de maneira particular, né? Ah, eu amo minha mãe, egoísmo. Eu amo meu filho, egoísmo. Sabe quando não vai deixar de ser? Quando você perder, e aí está o exemplo, e não sofrer. Porque a gente sofre não é pelo outro, a gente sofre pela falta que faz a mim. É o egoísmo que eu tenho. Isso serve para todos nós, tá, gente? Não é só de vocês. A gente perde cada coisinha e sente, não um louvor em amor a Ele. Agora eu já acostumei. Mas sim, agora vou começar a gritar. Eu estou acima, começar a ficar muito alto, vocês avisam. Agora eu vou perder a noção do que é amor, eu vou ficar mais balançando. Então, voltando. Enquanto o próprio Jesus era um crístico, os homens que o seguiam se diziam cristãos. Então, essa é a nossa ideia. Compreender em profundidade o que significa universalismo. Buscar esse amor crístico, que é muito mais do que simples, pura e meramente um amor cristão. Deixa eu voltar aqui. No livro de Orange tem algumas afirmações que ilustram o que eu vou falar aqui para vocês, que eu já venho falando. Na página 365, está assim: há na mente de Deus um plano que abraça cada criatura de todos os seus imensos domínios. E esse plano é um propósito eterno de oportunidades sem fronteiras, de progresso ilimitado e vida eterna. Esse é o plano de Deus para nós. Olha quanta coisa há esperando por nós. Olha quanta coisa há para ser feita. Então, gente, nesse momento de transição planetária, tentem se perceber qual é o seu papel, qual é o seu motivo de estar aqui agora. Porque isso também tem acompanhado em várias palestras por aí, mas que vale a pena ser acompanhado, e que mostra que se você está aqui hoje, muito importante você é. Por mais significante que você se sinta, por mais nada que você acredite que você possa fazer, aqueles que aqui estão hoje, ainda encarnados, passam por um momento único na história do planeta. Eu não falo de história a nível ciência. História hoje, ontem e sempre. Uma história que se repete a cada vários milhares de anos. Nós estamos aqui hoje. Alguns de nós estão aqui de novo. Alguns de nós já esteve aqui lá atrás, no último momento de transição. Você é velho, hein? Olha como você está nem um pouco novo. Então quem acha que está chegando agora, e não é velho porque é do corpo não, tá? Alguns de nós aqui um pouco mais novinhos, são muito mais velhos, de bagagem sideral, do que alguns que podem ser idosos no planeta hoje. Não se iludam com as crianças que vocês veem à volta. Elas são, a maioria delas, muito mais velhas que nós. Por isso que elas estão retornando. Quem está chegando ao planeta hoje, começa a observar as crianças. Elas estão completamente diferentes. Já há explicações sobre isso. São as crianças índigo, são as crianças cristal, são as crianças diamante, que vieram com um objetivo diferente. Observa a pressa que elas têm. Elas têm uma pressa assustadora que nem você que tem hora tem essa pressa. Mas por quê? Porque elas sabem que elas têm pressa para mudar o que dá para mudar no planeta. E cabe a elas. Coube a nós trazê-las, recebê-las, educá-las e ensiná-las. E esses seres que chegam agora são os últimos seres dessa transição. Dá um celular novo
Pois é, isso, bom exemplo. Não é à toa que eles têm uma condição tecnológica assustadora. Você dá um joguinho para ele não precisa ler manual. Às vezes a criança não sabe nem ler. Muitos de 5, 6, 7 aninhos mexem no seu celular, seja ele de tecla ou touch, muito melhor do que você. E ele absorve aquilo ali com uma facilidade, mas por quê? Porque ele já lidava com isso lá em cima. Já se preparou para o que ele vinha encontrar aqui. Coloca uma criança em frente ao computador. Ele faz coisas que nem você sabe que existem. Ele tecla com as duas mãos. Ele absorve aquela tecnologia com grande rapidez e facilidade. Mas por quê? Porque ele é o que a gente chama aqui de superdotado? Não, todos eles são. Todos eles vêm com uma condição extra. Mas alguns trazem algumas aflições. Por isso que muitos são ditos hiperativos, não param quietos, porque eles querem fazer muita coisa. Eles são capazes de ouvir, ver, fazer coisas ao mesmo tempo. E às vezes tem coisas que nós não. Eles tentar fazer 2, 3 coisas ao mesmo tempo, eles se enrolam. Eles conseguem. Então, potencializem esses seres. Maximizem o que eles podem fazer. Mas eduquem. Deem limites. Mostrem o que eles podem fazer aqui. Porque é deles a continuidade desse planeta. A mãe de Deus fala assim, pega uma nova. Não preciso. Com certeza. Olha, eu já senti um pouco essa aflição. Esses seres vêm chegando. Eu nasci em 1969. Desde os estudos que eu faço, as crianças índices começam a chegar no planeta desde 1970. Quer dizer, eu não sou. Eu já sou da geração anterior. Então quem veio antes, veio preparar eles. Desde 1970, os índios chegam ao planeta. Observa como nós mesmos hoje, com a chegada das energias que estão vindo com o cinturão de fótons, com a transição planetária, você está se sentindo diferente. A começar pelo dia, não é nem para a palestra, mas eu vou falar. A começar pelo dia que não tem mais 24 horas. Perceberam isso? Não parece que está passando tudo mais rápido? Não parece, não. Está. O nosso dia, oficialmente, hoje, não tem mais 24 horas. Ele já tem 17 horas e alguma coisa. Hoje ele tem um pouco mais de 14. Mas se você falar isso lá fora, você é maluco. Mas a própria NASA identificou isso. Já mudou o eixo planetário, já mudou o movimento de rotação, já mudou o fluxo de relação. Mas ninguém vai oficializar isso para você. O nosso dia não tem mais 24 horas. Nossos relógios são adaptados para acompanhar isso. Mas a hora passa muito rápido. Você acorda, já acabou o dia. Porque as coisas estão acontecendo de maneira acelerada. A energia modificou isso. Você vê como tem informação à sua disposição. Como eu falei, a internet está aí. Ela é ótima. Terrível ao mesmo tempo. Porque ela tem uma série de bobagens, de coisas feitas para desencaminhar a gente. Então tenta buscar, analisar em profundidade tudo aquilo que a gente fala aqui. Mas como todo bom palestrante que eu ouvi ao longo das palestras que eu ouvi na vida, eles sempre dizem para vocês, não acreditem no que eu falo. Eu tenho ouvido isso muito por aí. E é verdade. Não acredito. Duvida. Vai ver se é isso mesmo. Tenta entender o que o cara falou. Não sejamos mais obedientes passivos dos pastores, dos padres, dos babalorixás, nem do palestrante. Vai ler, vai se aprofundar por conta própria. E aí, se você concordar, você passa adiante ao seu modo. Sempre haverá alguém à sua volta pronto para receber o tipo de informação que você pode dar. Deus é uma causa para a ciência. Ele é uma ideia para a filosofia. Ele é o Pai Celeste para as religiões de verdade. Então, você observa que antes da palestra, eu estava até conversando com ele aqui, recentemente descobriram a tal da partícula de Deus. Tem um código para ela. Legal, partícula de Deus, né? Nunca eles vão chegar à partícula de Deus. Mas eles chegaram a uma partícula que é capaz de criar outras coisas, que é capaz de gerar outras coisas por conta própria. Uma partícula descoberta pela ciência, que até então para ele não existia. Essa partícula existe desde que o mundo é mundo. Mas nós, com a nossa limitação, não havíamos percebido essa partícula. E eles já estão percebendo. A ciência está tendo acesso a Deus. Só que eles nunca vão chamar de Deus. Tanto que falou partícula de Deus. Eles querem tornar científico aquilo que é muito
mais do que isso. E Deus continuando, Ele é uma força primordial para o cientista. Para o filósofo, Ele é apenas uma hipótese. Para o ser que é religioso de verdade, Ele é uma experiência viva. Deus não é feito para ser entendido ou descoberto. É feito para ser sentido. Sinta Ele diariamente dentro de você. Tem duas maneiras bem interessantes de senti-lo. Tenta, por exemplo, parar de respirar. Você não consegue. Mais ainda, tenta, por exemplo, parar o seu coração. Faz ele parar de bater. É impossível. Porque são dois vínculos que você tem com o Pai. Quando você corta esses vínculos por conta própria, o tal do suicídio, você opta por cortar esse vínculo temporariamente. Mas o vínculo seu com Ele é eterno. Queira você ou não. Como Ele é eterno, fortalece isso. Intensifica isso. Fique em paz.